Você já se perguntou se é possível vivenciar um casamento tão forte e sereno que até as tempestades mais intensas se dissipem diante da sua fé? Imagine um lar onde cada palavra de amor ecoa como um hino nos ouvidos de Deus, e cada gesto de companheirismo se torna um testemunho vivo da sua graça. Em Gálatas 6:4, Paulo nos convida a refletir sobre o fruto do nosso próprio trabalho e a nos gloriarmos apenas naquilo que ele nos concedeu. E se a chave para um casamento sem crise fosse justamente aprender a olhar para o que Deus plantou em cada um de vocês, em vez de comparar suas lutas com as dos outros, que tal descobrir um jeito de clamar ao Pai que faz o céu estremecer e transforma o silêncio em conexão profunda entre duas almas? Nesta oração, vamos convidar o Espírito Santo a habitar cada canto do seu relacionamento, a curar feridas antigas, a renovar o compromisso um com o outro e a revelar as sementes de amor e perdão que ele já semeou em seu coração. Prepare-se para falar com Deus de uma forma tão poderosa que ele moverá montanhas de dúvida, quebrará grilhões de mágoa e edificará um casamento firme sobre a rocha eterna. Pai soberano, em nome de Jesus, nos aproximamos de Ti com corações humildes, cheios de gratidão pela aliança matrimonial que conjuraste em nossas vidas. Reconhecemos nossa dependência completa de Ti, o autor e sustentador de todo amor verdadeiro. Hoje, clamo para que Tu revele a profundidade do Teu amor para cada marido e cada esposa que se unem em nome de Cristo. Desperta em nós o desejo sincero de honrar o compromisso que fizemos diante dos Teus olhos, lembrando-nos de que não somos apenas parceiros, mas dois vasos destinados a transportar a Tua glória. Concede-nos a graça de perdoar rapidamente, de falar com ternura, de escutar com empatia e de servir com alegria, sabendo que ao servir um ao outro, servimos a Ti. Que o Espírito Santo dissipe toda a sombra de frieza, de incompreensão e de orgulho, que estreite nossos corações, trazendo reconciliação instantânea, sempre que o inimigo tentar semear discórdia. Inspirados pela verdade contida em Gálatas 6:4. Ajuda-nos a examinar o fruto do nosso próprio trabalho, a reconhecer nossas falhas sem julgar o cônjuge e a nos gloriarmos unicamente na abundância da Tua misericórdia. Guarda-nos de comparações descabidas, lembrando-nos de que cada jornada é única e que Tu és fiel para completar em nós a obra que começaste. Senhor, derrama sobre nós o Teu espírito de sabedoria para discernirmos as necessidades profundas um do outro, o Teu espírito de mansidão para tratarmos nossos sentimentos com cuidado, o Teu espírito de força para permanecermos firmes diante das adversidades e o Teu espírito de alegria para celebrarmos as pequenas vitórias diárias. União de propósito, que possamos caminhar lado a lado no mesmo ritmo, plantando sementes de paciência, respeito e admiração mútua. Ajuda-nos a fortalecer nossa comunhão, não só através de palavras, mas também por atos simples de bondade, de olhar com ternura, de palavras encorajadoras, de gestos de carinho, de silêncio respeitoso e de momentos de oração conjunta. Tu és o Deus que transforma corações, que restaura relacionamentos e que faz o deserto florescer. Pedimos que o Teu poder, agora mesmo, transforme nossos lares em santuários de paz, amor e santidade, onde cada desafio sirva para aproximar-nos mais de Ti e mais um do outro. Que possamos ser espelhos vivos da graça que recebemos, para que os que nos cercam vejam o Teu poder e sejam atraídos para o Teu reino. Em Teu nome poderoso oramos, sabendo que tudo já está consumado na cruz e que a vitória perfeita sobre crises e divisões é um legado que nos deste liberado para vivermos plenamente. Amém. Cada manhã, ao abrir os olhos, queremos Te escolher um ao outro e a Ti, Senhor, entregando cada palavra, cada olhar, cada toque como uma oferta de adoração. Que a nossa casa seja uma casa de oração, que nossas mesas sejam marcadas por gratidão, que nossas conversas se revestam de graça e que nosso caminhar seja guiado pela Tua voz. Que não nos falte comunhão diária, companheirismo sincero e o prazer de partilhar sonhos alinhados aos Teus desígnios. Que possamos suportar com paciência as adversidades, proteger nossos sentimentos com gentileza e edificar um ao outro com palavras que levantam o ânimo e promovem vida. Cada manhã, ao abrir os olhos, queremos Te escolher um ao outro e a Ti, Senhor, entregando cada palavra, cada olhar, cada toque como uma oferta de adoração. Que a nossa casa seja uma casa de oração,
que nossas mesas sejam marcadas por gratidão, que nossas conversas se revestam de graça e que nosso caminhar seja guiado pela tua voz, que não nos falte comunhão diária, companheirismo sincero e o prazer de partilhar sonhos alinhados aos teus desígnios, que possamos suportar com paciência as adversidades, proteger nossos sentimentos com gentileza e edificar um ao outro com palavras que levantam o ânimo e promovem vida. Cada manhã, ao abrir os olhos, queremos te escolher um ao outro e a ti, Senhor, entregando cada palavra, cada olhar, cada toque como uma oferta de adoração. Que a nossa casa seja uma casa de oração, que nossas mesas sejam marcadas por gratidão, que nossas conversas se revestam de graça e que nosso caminhar seja guiado pela tua voz, que não nos falte comunhão diária, companheirismo sincero e o prazer de partilhar sonhos alinhados aos teus desígnios, que possamos suportar com paciência as adversidades, proteger nossos sentimentos com gentileza e edificar um ao outro com palavras que levantam o ânimo e promovem vida. Cada manhã, ao abrir os olhos, queremos te escolher um ao outro e a ti, Senhor, entregando cada palavra, cada olhar, cada toque como uma oferta de adoração. Que a nossa casa seja uma casa de oração, que nossas mesas sejam marcadas por gratidão, que nossas conversas se revestam de graça e que nosso caminhar seja guiado pela tua voz, que não nos falte comunhão diária, companheirismo sincero e o prazer de partilhar sonhos alinhados aos teus desígnios, que possamos suportar com paciência as adversidades, proteger nossos sentimentos com gentileza e edificar um ao outro com palavras que levantam o ânimo e promovem vida. Cada manhã, ao abrir os olhos, queremos te escolher um ao outro e a ti, Senhor, entregando cada palavra, cada olhar, cada toque como uma oferta de adoração. Que a nossa casa seja uma casa de oração, que nossas mesas sejam marcadas por gratidão, que nossas conversas se revestam de graça e que nosso caminhar seja guiado pela tua voz, que não nos falte comunhão diária, companheirismo sincero e o prazer de partilhar sonhos alinhados aos teus desígnios, que possamos suportar com paciência as adversidades, proteger nossos sentimentos com gentileza e edificar um ao outro, com palavras que levantam o ânimo e promovem vida. Cada manhã, ao abrir os olhos, queremos te escolher um ao outro e a ti, Senhor, entregando cada palavra, cada olhar, cada toque como uma oferta de adoração. Que a nossa casa seja uma casa de oração, que nossas mesas sejam marcadas por gratidão, que nossas conversas se revestam de graça e que nosso caminhar seja guiado pela tua voz, que não nos falte comunhão diária, companheirismo sincero e o prazer de partilhar sonhos alinhados aos teus desígnios. Ó Pai eterno, nos lançamos diante do teu trono, implorando, concede-nos disciplina diária para cultivar o solo do nosso relacionamento com ações simples e sinceras. Que a primeira palavra ao despertarmos seja um obrigado a ti. Em seguida, um eu te amo ao meu companheiro, como semente que germina respeito e admiração. Ensina-nos a dedicar tempo exclusivo um ao outro, fechando portas e janelas para as distrações deste mundo, abrindo o coração para conversas profundas e olhares que falam mais do que 1000 palavras. Que cada encontro de mãos dadas no começo do dia seja uma oferta de unidade, um sinal de que caminhamos na mesma direção, apoiando-nos mutuamente. Suplicamos para que o teu Espírito Santo inspire rituais de comunhão. Que tal uma breve oração, juntos, antes das refeições, entregando em tuas mãos o sustento físico e o sustento emocional, reconhecendo que tudo vem de ti. Que o Senhor reservar momentos de silêncio partilhado, onde não precisemos preencher o vazio com palavras, pois a tua presença e o amor que temos um pelo outro já falarão suficientemente por nós. Derrama em nossos corações o dom da paciência ao lidar com falhas humanas, quando a irritação bater. Que nos lembremos de Gálatas 6:4 e paremos para examinar a raiz do nosso próprio ressentimento, em vez de acusar o outro. Concede-nos a graça de confessar prontamente nossos erros e de pedir perdão com humildade, quebrando o ciclo de mágoas e evitando que a ofensa se torne uma barreira entre nós. Que a nossa comunicação seja pautada pela verdade revestida de amor. Que nossas palavras edifiquem, incentivem e curem, em vez de ferir ou acusar. Ajuda-nos a praticar o silêncio sábio quando as emoções estiverem acesas, buscando refugiar-nos em ti, antes de tentar resolver qualquer atrito. Senhor,
Suplicamos também pela proteção do nosso lar contra investidas de discórdia, que nenhuma conversa maldosa, nenhuma crítica destrutiva, nenhuma comparação maligna encontre solo fértil em nosso casamento. Ergue um muro invisível de paz ao redor de nós, impedindo que o inimigo use palavras, impulsos ou circunstâncias para nos separar. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho conjugal, ao estudarmos juntos as Escrituras. Que cada versículo se torne um raio de clareza para nossas decisões, para nossos sonhos compartilhados e para o cuidado mútuo. Concede-nos o hábito de orar em sintonia, segurando as mãos enquanto entregamos nossos desafios e agradecimentos. Que cada vitória, por menor que seja celebrada com júbilo e gratidão, reconhecendo que todo bom presente vem de ti, e que mesmo nas dificuldades, possamos enxergar oportunidades de crescimento, confiantes de que destróis o poder da crise, antes mesmo de ele se manifestar plenamente. Senhor, livra-nos de expectativas irreais e do fardo de buscar perfeição. Ensina-nos a amar nas fraquezas, a valorizar a beleza que nasce da imperfeição humana, quando sustentada pela graça divina. Que nossa intimidade seja fortalecida não só no físico, mas na alma, ao compartilharmos sonhos, medos, planos e arrependimentos, sabendo que a verdadeira vulnerabilidade gera proximidade e cura. Permite-nos ser testemunhas vivas do Evangelho no nosso lar. Que nossa união reflita o amor sacrificial de Cristo pela Igreja, servindo como farol que direciona outras famílias ao teu abraço restaurador. Enche-nos com o teu amor, de forma tão abundante que transborde naturalmente para quem nos observa, para que, tocados pela nossa história de perdão e perseverança, corram ao teu encontro. Por fim, Senhor, Criador de todas as coisas, selamos esta oração com fé inabalável. Cremos que tu já nos deste tudo o que precisamos para vencer cada crise, pois em Cristo somos mais que vencedores. Que o poder da cruz, a luz da ressurreição e a presença constante do Espírito Santo sustentem cada passo da nossa jornada conjugal, hoje e sempre. Em nome de Jesus, nosso Salvador e amigo fiel. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, enquanto continuamos nossa oração, voltamos nossos corações ao teu trono em humildade profunda, agradecendo por cada momento de graça que vivemos juntos. Pedimos que tu nos concedas um amor que cresce dia após dia, raiz profunda, que sustenta o nosso relacionamento nos tempos de bonança e nas tempestades. Ó Espírito Santo, sopre sobre nós um vento renovador, trazendo clareza para enxergarmos as necessidades íntimas um do outro, para que possamos oferecer apoio e compreensão, sem cobranças desmedidas. Que cada palavra que sai da nossa boca seja temperada com sal de sabedoria, edificando ao invés de derrubar, animando ao invés de entristecer. Que a nossa comunicação seja um templo onde habitam a confiança e o respeito, onde possamos compartilhar ações guardadas no coração sem medo de julgamento. Deus de compaixão, pedimos que tu cures feridas do passado que ainda ecoam em nossas atitudes. Quebra as correntes de ressentimento que impedem nosso crescimento conjunto. Ajuda-nos a olhar para as mágoas antigas com os teus olhos de misericórdia, para que possamos perdoar com sinceridade e avançar sem peso. Ensina-nos, Pai, a cultivar gestos de gentileza diariamente. Um café trazido na cama, uma mensagem carinhosa durante o dia, um elogio verdadeiro que reconheça o melhor do outro. Que estes pequenos atos se tornem pilares sólidos, que sustentem a alegria do nosso lar. Concede-nos disciplina para reservar tempo de qualidade, onde possamos desligar aparelhos eletrônicos, fechar a porta do quarto e abrir o coração em confidências íntimas, lembrando que a verdadeira proximidade nasce do compartilhar de almas. Senhor, derrama sabedoria sobre nós, para que possamos tomar decisões financeiras, familiares e espirituais em unidade, mantendo nossos valores fundamentados na tua palavra. Que a oração em conjunto se torne um hábito inquebrável, e que ao unirmos nossas vozes em clamor, possamos sentir tua presença tão real quanto o ar que respiramos. Que esta prática fortaleça nossos laços e nos mantenha alinhados com os teus propósitos eternos. Do Forma Spatial, rogamos a capacitação para servirmos um ao outro com humildade, lembrando que Jesus, o maior servo, lavou os pés dos discípulos. Que possamos amar nas pequenas tarefas diárias, sem buscar reconhecimento humano, mas com o desejo puro de honrar-te e honrar quem puseste ao nosso lado. Senhor, protege nosso casamento de comparações inoculadas pela cultura do sempre mais.
e do sempre melhor. Que em vez de invejar a felicidade aparente de outros, sejamos gratos pelo tesouro que temos, confiantes de que tu cuidas de cada detalhe. Transforma nossos corações para que nos alegremos nas vitórias alheias e aprendamos com suas lutas, fortalecendo nossa própria jornada, sem perder tempo com comparações infrutíferas. Concede-nos um espírito missionário em nosso lar, para que possamos acolher e abençoar amigos e familiares, compartilhando a bondade que recebemos de ti. Que nossa casa seja farol de hospitalidade, um espaço seguro onde o amor de Cristo seja visível em cada ação, cada refeição compartilhada, cada palavra de conforto. Deus da esperança, fortalece nossa fé para permanecermos inabaláveis diante de desafios financeiros, problemas de saúde ou conflitos profissionais. Ajuda-nos a erguer bandeiras de louvor mesmo nas noites escuras, sabendo que tu és fiel e que cada sacrifício trará fruto em tempo oportuno. Renova em nós a capacidade de sonhar juntos, projetos, viagens, ministérios, e de caminhar lado a lado na realização destes sonhos, com a certeza de que tu diriges nossos passos. Que possamos apoiar os planos um do outro com entusiasmo genuíno, celebrando conquistas e dando forças na corrida quando um tropeçar. Por fim, Senhor da Aliança, selamos esta oração declarando que, em Cristo, somos mais que vencedores. Abençoa nosso casamento com alegria abundante, com paz que excede todo entendimento e com amor que nunca falha. Que nossa história seja escrita pelas tuas mãos e que possamos olhar para trás um dia, agradecendo pelas provas vencidas e pelas bênçãos recebidas. Em nome de Jesus. Amém. Agora, Pai amoroso, elevamos nossos corações em gratidão pelas promessas que nos confiaste e clamamos para que a santidade de nosso convívio cotidiano seja reflexo vivo da tua presença. Senhor, envolva cada gesto íntimo, um abraço matinal, um olhar cúmplice, um toque suave na mão, menos com o poder regenerador do teu Espírito, de forma que cada demonstração de afeto seja carregada de propósito divino, fortalecendo o vínculo espiritual entre marido e esposa. Conceda-nos, ó Deus, visão de elefante para perceber nos mínimos detalhes as necessidades emocionais, físicas e espirituais um do outro, de modo que sejamos ágeis em oferecer consolo, suporte e encorajamento antes que as nuvens de tensão se formem. Ensina-nos a traçar metas espirituais em conjunto, um devocional diário em que estudaremos as Escrituras lado a lado, um tempo de oração intercalado por silêncios cheios de esperativa por direção e um compromisso de jejum compartilhado, abrindo mão de conforto para clamar pelo avivamento do nosso lar. Que cada programa de televisão seja substituído por momentos de meditação na tua palavra. Que cada scroll nas redes sociais dê lugar a palavras escritas pelo Espírito Santo nas páginas da Bíblia. Que cada passeio nas redes mundanas seja eclipsado pela aventura de Louverté em duetos de adoração. Pai, oramos também pela saúde do nosso casamento. Fortalece nosso corpo emocional para resistir ao cansaço, à irritação e aos momentos de frustração que surgem como inimigos. Quando o dia trouxer pressões externas, menos contas a pagar, filhos a educar, responsabilidades profissionais, que o teu refrigério nos alcance em uníssono, impedindo que o estresse se infiltre entre nós e gerem distrações perigosas. Jonas, graça para reconhecer, antes que a noite caia, aquilo que nos afasta da tua paz. Uma palavra áspera, um silêncio prolongado, uma expectativa não verbalizada. Que tenhamos olhos para confessionar nossos pecados conjugais com humildade, pedindo perdão com sinceridade e abraçando o perdão que só pode vir de ti, Senhor. Faça do nosso quarto um santuário, um espaço livre de contendas onde possamos derramar nossos anseios, inseguranças e sonhos, sem medo de sermos rejeitados, mas com a certeza de sermos compreendidos e amados. Que a presença do Espírito Santo seja tão densa ali, que nossas orações fluam sem esforço, e nossas lágrimas de alegria ou de libertação sejam a melodia de um altar vivo. Capacite-nos a erradicar todo o terreno fértil para a murmuração. Quando conversarmos sobre nossos desafios, que façamos isso sempre buscando soluções baseadas na fé, examinando os recursos que tu nos deste, antes de apontar falhas um no outro. Ensina-nos a celebrar cada avanço espiritual no casamento. Seja um momento de vitória sobre a impaciência. Seja um passo de reconciliação após uma desavença, menos com louvor e gratidão, reconhecendo que cada conquista é fruto da tua graça operando em nós. Ó Deus equânime,
guardião das alianças eternas. Faz com que nossos sonhos individuais convirjam em um projeto divino, que possamos discernir juntos a vocação que tens para a nossa família, seja no ministério local, na comunidade ou em movimentos que promovam amor e justiça. Ajuda-nos a orar com uníssono, alinhando nossos pensamentos e nossos desejos ao teu coração, de forma que cada decisão financeira, profissional ou pessoal seja tomada em obediência à tua direção, sem divisões ou motivações desencontradas. Derrama em nós o dom da visão profética, para que, mesmo nos momentos de escuridão, enxerguemos as réstias de esperança que anunciam o teu agir, e possamos caminhar juntos em fé, confiantes de que o nosso sim conjugal ecoa no céu, como liturgia de adoração. Senhor, santifica-nos, para que sejamos espelhos uns dos outros, refletindo a tua imagem e amor sacrificial, humildade e perdão contínuo. Que cada desafio seja trampolim para a profundidade de intimidade, cada crise um convite para experienciar o teu poder de restauração, e cada vitória motivo para engrandecer o teu nome. E cada manhã, quando o sol despontar, que a primeira luz ilumine nossa união, renovando em nossos corações o propósito de permanecer juntos, até que a fé seja vista face a face. Selamos esta oração na força invencível de Jesus Cristo, nosso Redentor e amigo fiel, e nos declaramos mais que vencedores em todas as áreas do nosso casamento, pois aquele que nos chamou é fiel para cumprir todas as suas boas promessas. Amém. Ó Deus da eternidade, ao encerrarmos este tempo de oração, entregamos novamente a Ti cada detalhe dos nossos corações e da nossa vida a dois, conscientes de que és o fiel guardião da nossa aliança. Agora, Pai, clamamos pela consistência do Teu agir diariamente, que a cada manhã, ao abrir os olhos, sintamos o calor da Tua presença, preenchendo o quarto e aquecendo o vínculo entre marido e esposa. Lembrando que a comunhão contigo é a fonte inesgotável que sustenta todo amor verdadeiro. Inspira-nos a estabelecer âncoras espirituais em nossa rotina. Um momento de pausa para louvor e gratidão, no qual elevemos juntos o nome de Jesus como rocha inabalável. Um breve silêncio de adoração, onde possamos escutar a Tua voz e receber direções individuais e conjuntas. E um cântico de fé que una nossas vozes em um só clamor, propondo nosso relacionamento como oferta viva de adoração a Ti. Senhor, faz com que nunca percamos de vista as pequenas práticas que se transformam em grandes milagres, a gentileza que acalma um dia turbulento, o olhar de compreensão que evita uma noite de dor, o gesto altruísta que reacende a chama do afeto, a palavra de encorajamento que ergue o ânimo e o abraço que diz: você não está sozinho. Que possamos compreender, pela Tua graça, que o casamento é um templo construído a muitas mãos, edificado dia após dia, com tijolos de perdão, argamassa de misericórdia e alicerces de confiança. Portanto, Senhor Jesus, nosso supremo arquiteto, capacita-nos a reparar quaisquer rachaduras que surgirem menos emocionais, espirituais ou práticas menos com o poder restaurador do Teu sangue, selando cada fissura com amor incondicional e fé inabalável. Concede-nos um coração grato para reconhecer que as crises, longe de serem desvios, são trilhas pelas quais Tu nos conduzes a um patamar mais profundo de intimidade, aperfeiçoando nossa capacidade de amar e servir. Pedimos também pelo despertar de dons espirituais em nosso lar, menos a profecia que nos guie, a palavra de sabedoria que ilumine decisões, o dom de misericórdia que cure feridas, o dom de discernimento que nos proteja de enganos, para que sejamos não apenas beneficiários, mas instrumentos vivos do Teu reino. Que o fruto do Espírito floresça abundantemente no solo do nosso casamento. Amor que nunca falha, alegria que transcende as circunstâncias, paz que guarda o coração e a mente, paciência que suporta as provas, benignidade que acolhe o outro em suas falhas, bondade que se faz presente em atos concretos, fidelidade que mantém firme o compromisso, mansidão que percorre o caminho da humildade e domínio próprio, que fortalece nossas escolhas. Senhor, concede-nos a coragem de ousar sonhar diretrizes espirituais ousadas para nossa família. Um ministério compartilhado, a criação de um legado de fé para as próximas gerações e o testemunho de um casamento que refletirá a beleza da aliança de Cristo com a sua igreja. Que ao olharmos para nossos filhos, ou para aqueles que gestamos através do nosso exemplo, eles vejam em nós um espelho do amor sacrificial, da disciplina amorosa
e da alegria que só se encontra em ti. E quando vierem as tentações de desistir, de culpar o outro, de erguer barreiras de frieza e de impaciência, que sejamos lembrados das Escrituras, que declaram que a corda de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eclesiastes 4:12. E clamemos imediatamente pela fusão perfeita de nossos corações com o teu, para que sejamos fortalecidos juntas as nossas almas. Por fim, Senhor, enquanto nos despedimos deste momento a sós com Deus, ministrado pelo selo poderoso do Espírito Santo, expressamos nossa total dependência de Ti. Que a graça que nos trouxe até aqui continue a nos sustentar. Que a Tua fidelidade seja a nossa constante companhia. E que, ao caminharmos de mãos dadas para o dia que se inicia, sejamos revestidos de Tua força, guiados por Tua luz, envolvidos pelo amor indescritível que só Tu és capaz de derramar. Selamos esta oração no nome de Jesus, nosso Salvador, protetor e amigo eterno, certos de que todo clamor feito segundo a Tua vontade tem a garantia de resposta, porque Tu és o Deus que não nega graça alguma aos que nele se refugiam. Amém. E agora, ó Deus da fidelidade inabalável, rogamos que Tu sejas o alicerce indestrutível da nossa união, de modo que cada dia, ao contemplarmos o rosto do nosso cônjuge, possamos enxergar em seus traços o reflexo da Tua bondade e misericórdia. Concede-nos, Senhor, olhos atentos para celebrarmos as conquistas comuns e corações sensíveis, para percebermos os pequenos sinais de cansaço ou aflição, prontos para oferecer um abraço reconfortante e uma palavra de encorajamento. Ensina-nos a integrar a Tua palavra em cada aspecto da nossa rotina, para que ao realinhar nossos projetos e sonhos, não percamos de vista o propósito de honrar-Te em tudo. Que as decisões sobre finanças, educação dos filhos, lazer, ministério sejam tomadas em uníssono de espírito, guiados pelo mesmo conselho divino que uniu nossos caminhos. Pai, suplicamos por criatividade espiritual. Inspira-nos a renovar nossos momentos em casal, com surpresas que alimentem a chama do carinho. Um bilhete de amor escondido, uma oração sussurrada durante uma caminhada, um jejum intercalado por louvores que se tornam notas de gratidão a Ti. Que cada gesto de afeto seja revestido pelo poder do Espírito Santo, transformando atitudes ordinárias em atos de adoração. Concede-nos o dom da empatia profunda, para nos colocarmos verdadeiramente no lugar um do outro, compartilhando dores e alegrias com autenticidade emocional, sem medo de mostrar vulnerabilidade, pois sabemos que a força do nosso vínculo reside na entrega mútua e no acolhimento sincero. Senhor, fortalece nossa disciplina de agradecimento, que em cada refeição, em cada passeio, em cada momento de tranquilidade ou de adversidade, elevemos graças a Ti, reconhecendo que nenhum bem vem sem a Tua provisão amorosa. Ajuda-nos a manter um diário espiritual conjunto, onde registraremos testemunhos de vitória, promessas cumpridas e aprendizados extraídos de crises superadas, alimentando nossa fé e nos lembrando, nos dias mais difíceis, de que a Tua fidelidade é sempre maior do que o nosso entendimento. Que esse registro se torne legado para as futuras gerações, mostrando que um casamento fundamentado em Cristo é terreno fértil para milagres e transformação de vidas. Ó Deus sábio, pedimos também por pacificação interna. Remove de nós qualquer raiz de ressentimento que ainda persista. Quebranta nossos corações para que possamos oferecer perdão incondicional como o Teu perdão se estende a nós. Ensina-nos a praticar o esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para o que está adiante. Filipenses 13:13. Libertando-nos das correntes do passado para que o presente seja pleno de harmonia. Deus da aliança, faz com que a nossa intimidade seja cultivada, não apenas no corpo, mas sobretudo na alma. Que possamos reservar um tempo para compartilhar nossos sonhos mais secretos, nossas angústias mais profundas e nossos planos mais ousados, na confiança de que, juntos, com a Tua direção, podemos dar forma a um propósito maior do que nós mesmos. Concede-nos sabedoria para lidar com as diferenças de personalidade, tolerância para aceitar humores distintos e generosidade para oferecer o nosso melhor, mesmo quando o outro não corresponde plenamente às nossas expectativas. Que a nossa maior meta seja glorificar o Teu nome em cada palavra proferida e em cada gesto realizado. Senhor, suplicamos também pela renovação constante da nossa paixão espiritual, que, assim como o vinho novo se requer odres novos, a nossa alma seja quebrantada com frequência, permitindo que o Teu poder desça
e nos envolva em leve brisa de avivamento, despertando em nós o desejo ardente de teu reino e de uma comunhão sempre mais profunda. Que o louvor saia espontâneo dos nossos lábios ao reconhecermos as grandes obras que tens operado em nossa história, e que cada cântico seja a fusão de dois corações em um só hino de adoração. Por fim, Pai Celeste, selamos este clamor com a certeza de que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mateus 18:20. Declaramos que, no poder do teu Espírito, somos mais que vencedores, imbatíveis diante de qualquer crise que ouse surgir. Nos erguiremos como testemunhas vivas do teu amor sacrificial e restaurador, espalhando a esperança para outras famílias que clamam por renovação. Que a nossa história de superação se torne farol para os que caminham em sombras, indicando-lhes que em Cristo existe um caminho seguro, cheio de paz e alegria. Em nome de Jesus, aquele que uniu os corações e sela as alianças com fidelidade. Eterna Amém. E agora, Senhor, com os olhos da alma ainda voltados para o alto, nós te agradecemos pela paz que sentimos neste momento. É uma paz que não vem de palavras humanas, nem de emoções passageiras, mas do teu próprio Espírito, que sonda, penetra, restaura e edifica. Obrigado, Pai, por cada pessoa que se entregou a esta oração com sinceridade, que não apenas ouviu, mas se ajoelhou por dentro, que chorou, que refletiu, que se comprometeu. Obrigado por cada lar que está sendo visitado por tua presença, agora mesmo. Por cada casamento que, ainda que esteja trincado, tu estás restaurando com teu poder criador. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que tu és o Deus das causas impossíveis, mas também és o Deus do dia a dia, menos aquele que se importa com as pequenas decisões, os gestos simples, os silêncios prolongados que precisam de cura, os olhares que anseiam por reconciliação, os corações que pedem por renovo. Que cada casal que passou este tempo orando se levante agora revestido de autoridade espiritual para romper ciclos de crise, de frieza, de indiferença e comece uma nova fase no casamento, onde Cristo é o centro absoluto de todas as decisões, sentimentos e ações. Que a tua presença permaneça habitando nos lares como um perfume suave, como brisa que dissipa toda a tensão, como fogo que aquece, como luz que dissipa toda a escuridão. Nós te pedimos, Senhor, que o que foi orado aqui se transforme em prática, que a oração de hoje se converta em ações concretas amanhã, que as palavras de perdão se tornem abraços sinceros, que o compromisso feito diante de ti se transforme em rotina sagrada, que o desejo de mudança seja acompanhado por atitudes cheias de mansidão, paciência e persistência. E quando falharmos, porque sabemos que haverá momentos de queda, de fraqueza, de incompreensão, que sejamos rápidos para voltar à cruz, para reconhecer a nossa dependência, para recomeçar de onde paramos, sem culpa, mas com fé. Que todo lar representado aqui se torne um altar, que a mesa da cozinha seja lugar de comunhão, onde a gratidão transborde, que o sofá da sala seja o espaço da conversa mansa, onde corações se abrem sem medo, que o quarto seja um jardim secreto de intimidade física e espiritual, onde o Espírito Santo ministra, consola, anima e une. Que até os corredores, os banheiros, os detalhes da casa sejam lugares onde o teu nome é exaltado e onde o inimigo não encontra espaço para semear divisão. Levanta, Senhor, maridos sacerdotes, homens que orem, que liderem em amor, que abracem com propósito, que saibam pedir perdão, que tenham palavras de vida na boca. Levanta esposas sábias, colunas de oração, mulheres que edifiquem com ternura e força, que respeitem, inspirem e consolem. Une as famílias, restaura os casamentos, salva as alianças que estavam por um fio e fortalece ainda mais os casamentos que já estão firmes, para que se tornem fortalezas de fé, testemunhos vivos da tua glória. Que este vídeo, esta oração, este tempo em tua presença, ecoe por muitos dias nos corações que ouviram, que seja compartilhado com quem precisa, que sirva como socorro divino em momentos de urgência, que seja usado por ti como ferramenta de restauração, consolo e direção, e que todos que ouvirem saibam: existe esperança para o casamento, existe cura para a alma, existe restauração para o que foi quebrado. Em nome de Jesus, o restaurador de tudo, nós declaramos: nossa casa pertence ao Senhor. Nossa história será escrita por suas mãos. Nosso amor será sustentado por sua graça. Nosso lar será conhecido como lugar de paz,
fidelidade e plenitude. Em teu nome oramos, cremos e recebemos. Amém. Amém. E que esse amém não seja apenas uma palavra final, mas um selo de fé sobre tudo que foi declarado, clamado e profetizado nesta oração. Porque agora algo mudou. Algo no mundo espiritual foi movido. Há lares onde o silêncio pesado começou a se transformar em diálogo. Há relacionamentos onde a raiva cedeu espaço ao arrependimento. Há corações que estavam frios e foram novamente aquecidos pela chama do amor de Deus. E mesmo que aos olhos naturais ainda pareça tudo igual, saiba disso. Quando você ora com fé, quando você clama com verdade, quando você convida Deus a ser o centro do seu casamento, Ele age primeiro no invisível e depois no visível. O céu já começou a trabalhar em seu favor. E cada palavra liberada nesta oração foi como uma semente lançada em solo fértil. Talvez algumas germinem rápido, outras levem mais tempo, mas todas vão dar frutos se forem regadas com perseverança, paciência e obediência à voz de Deus. Lembre-se de Gálatas 6:4. Examine cada um o seu próprio modo de agir, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Essa palavra nos lembra que o casamento não é uma competição entre dois. Não é sobre quem tem mais razão, quem faz mais, quem decide menos. É sobre examinar a si mesmo, sobre assumir responsabilidade pessoal. É sobre parar de olhar o que o outro não faz e começar a perguntar: Senhor, o que eu posso mudar em mim para que teu amor flua mais livremente em nosso lar? Quando cada um escolhe crescer, amar e servir como Cristo ensinou, a crise perde força e o amor amadurece. Porque o verdadeiro milagre de um casamento sem crise não é a ausência de conflitos, mas a presença de um propósito maior. É quando os dois entendem que foram unidos para um destino eterno, que estão do mesmo lado, que lutam juntos, não um contra o outro, e que Jesus é o elo que não se rompe. Se você chegou até aqui, continue alimentando essa decisão espiritual. Ouça esta oração mais vezes. Compartilhe com seu cônjuge. Envie para amigos que precisam. Transforme esta oração num hábito, num altar diário, onde Deus é sempre convidado a entrar. E lembre-se, mesmo que venham dias difíceis, mesmo que as emoções oscilem, mesmo que o outro pareça não corresponder, você está plantando sementes eternas. A fidelidade de Deus não depende da resposta imediata do outro, mas da sua promessa, que jamais falha. Deus honra quem ora com fé, quem perdoa de verdade, quem constrói com Ele. E se você permanecer, o céu vai sustentar o que começou hoje. Portanto, levante-se, caminhe com a certeza de que você não está só. Deus está contigo, com sua casa, com seu casamento, e Ele mesmo será o fundamento que sustenta, o muro que protege e o teto que cobre vocês, com graça, amor e favor. Essa não foi apenas uma oração. Foi o início de uma nova jornada, que ela seja marcada por milagres, reconciliações e muitos testemunhos. Em nome de Jesus. Enquanto você caminha nessa nova jornada, que cada passo que você dá seja guiado pela luz da palavra, cada decisão regida pelo discernimento do Espírito Santo, e cada atitude moldada pela compaixão de Cristo. Agora você não é apenas alguém que sobrevive dentro de um casamento. Você é um agente de transformação dentro dele. Você é aquele ou aquela que decidiu colocar Deus no centro da relação e abrir mão do orgulho, das comparações, das cobranças injustas e dos silêncios que ferem. Você está sendo capacitado agora mesmo para amar com mais profundidade, ouvir com mais paciência, perdoar com mais graça. E isso não é fruto de força humana. É fruto da presença de Deus que você convidou para habitar entre vocês. Amor verdadeiro não nasce da conveniência, mas da decisão. E você acabou de decidir seguir o caminho mais difícil, porém o mais recompensador, o caminho do amor sacrificial. E quando as vozes externas tentarem dizer que não tem mais jeito, quando o mundo ao redor tentar convencer você de que o divórcio é o caminho mais fácil, lembre-se desta oração. Lembre-se da aliança feita diante de Deus. Lembre-se de que um casamento firmado sobre a rocha resiste às chuvas, aos ventos, às tempestades. Lembre-se de que, mesmo quando tudo parecer impossível, o Deus do impossível ainda reina. Especialista em reerguer o que caiu, restaurar o que foi despedaçado, reanimar o que parecia morto. E se você confiar, perseverar e se render à vontade dele, o seu casamento será testemunho vivo daquilo que só o céu poderia realizar.
Declare com fé agora, Senhor. Meu casamento pertence a ti. Meu coração está nas tuas mãos. Me ensina a ser um instrumento de paz, de perdão e de reconstrução. Que cada gesto meu reflita o teu amor. Que minhas palavras edifiquem. Que minha presença traga segurança. Que o meu cônjuge veja em mim o reflexo da tua misericórdia. Que mesmo que ele ou ela esteja distante, ferido ou frio, o teu Espírito use minha vida para reacender a chama da comunhão. Eu entrego meu lar, minha aliança, minha história, e confio que, em ti, tudo pode ser feito novo. Se você orou isso com sinceridade, saiba, o céu ouviu. Deus não ignora um coração quebrantado. Ele se move em resposta à fé genuína, e o tempo da restauração não será mais adiado. O que parecia perdido será reencontrado. O que estava fragmentado será reunido. O que estava seco será regado pelo rio do Espírito. Guarde isso. Casamento sem crise não significa ausência de lutas, mas presença constante de Deus. Onde Ele está, a paz. Onde Ele habita, há renovo. Onde Ele reina, o amor vence. Então, continue na opera aqui. Alimente essa semente com oração diária, com leitura da palavra, com humildade e com amor. Porque aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la. E se essa oração te alcançou, compartilhe. Multiplique essa palavra. Alguém próximo de você pode estar à beira do colapso conjugal prestes a desistir. E uma oração como essa pode ser a resposta que ele pediu, em silêncio. Seja canal de restauração, seja resposta na vida de outros casais. Que a bênção que agora repousa sobre sua casa se estenda por gerações. Que seu casamento seja curado, fortalecido e renovado. E que tudo isso sirva de testemunho para que o nome de Jesus seja glorificado. Você não está só. Deus está com você. E Ele é especialista em transformar o caos em bênção. Em nome de Jesus. Amém. Agora, respire fundo, porque algo poderoso acabou de acontecer dentro de você e dentro do seu lar. Essa oração não foi só uma sequência de palavras bonitas. Ela foi um grito de fé que subiu como incenso ao trono de Deus. E o céu respondeu. A movimentação espiritual acontecendo neste exato momento. Corações estão sendo quebrantados. Muros estão sendo derrubados. E uma nova atmosfera está sendo estabelecida dentro da sua casa. Deus está selando com fogo tudo o que foi dito. Você não precisa mais lutar sozinho. A guerra agora é do Senhor. E quando Deus entra na batalha, não há vício, frieza, traição ou afastamento que resista ao seu poder. Ele já está fazendo algo novo. Seu casamento não será mais o mesmo. Prepare-se, porque os próximos dias serão marcados por surpresas divinas, reconciliações inesperadas e uma paz que você talvez nunca tenha experimentado antes. Se essa oração tocou você, se ela acendeu uma chama no seu espírito, então deixe isso florescer. Comente aqui embaixo. Eu creio no poder da restauração. Declare isso publicamente, como um ato de fé, como um passo em direção ao sobrenatural. E não guarde essa bênção só para você. Envie este vídeo para aquele casal que você sabe que está passando por lutas. Seja um instrumento de Deus para transformar outros lares como o seu está sendo transformado agora. Porque o que Deus começou aqui, Ele vai completar com glória. E lembre-se, crise nenhuma é maior do que o Criador. Quando vocês escolhem caminhar juntos com Deus, o casamento não apenas sobrevive, ele floresce. Que sua aliança seja como uma árvore plantada junto às águas, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Que os olhos de quem olha para vocês vejam algo diferente, sobrenatural, celestial, e que todos saibam, foi Deus quem fez isso. Se inscreva, ative as notificações e volte aqui todos os dias para orar conosco, porque sua casa será um altar de adoração, seu casamento será uma referência de milagre, e você será prova viva de que com Deus, nenhuma crise é final, é só o começo de algo extraordinário. Que a graça, o amor e a paz do Senhor estejam sobre você. Até a próxima oração. E não se esqueça, a última palavra sempre vem do céu.